duas linhas de x, cuidado, você tem que pegar a segunda derivada e substituir devidamente para ver se dá maior que zero ou menor que zero. Então, observe lá que deu 48 substituindo-se. Como 48 é maior que zero, significa dizer que a concavidade naquele momento é voltada para cima. Então, significa dizer que x igual, quando x é raiz quarta de 2, na curva, significa dizer que a concavidade, se é voltada para cima, naquela direção você tem ponto de mínimo local. Dando continuidade, vamos lá, continuando. Para x igual a raiz quarta de 2, vamos lá, nós temos que ele é o ponto de mínimo local. Beleza, olha a informação. Se o x for menos raiz quarta de 2, substituindo-se, também dá maior que zero, que dá 48. É só efetuar o cálculo com calma. Desta forma, o que você tem? Você tem que x igual a menos raiz quarta de 2 também é ponto de mínimo local. Tudo bem? Então, o que nós temos que aprender? Atenção, isso não é difícil, tá ok? Presta atenção. Primeiro passo, dada a curva, você iguala a zero. Tchutcha, para que objetivo? Para conhecer quais são os pontos de máximo e mínimos locais. Tudo bem? Obtemos aqui 3 pontos. O x igual a zero, x igual a menos raiz quarta de 2 e x igual a mais raiz quarta de 2. Tudo bem? Aí o que você faz? Faz a segunda derivada. Substitui esses valores. Se nestes valores for maior que zero, significa dizer que a concavidade é voltada para cima. Ponto de mínimo. Se for menor que zero, significa dizer que a concavidade é voltada para baixo. Ponto de quê? De máximo. Tá ok? Não esqueça desse detalhe. Parabéns por você não desistir devidamente do seu sonho. Continua o curso, continua subindo, escalando essa montanha devidamente, que você vai conseguir. Olha lá, eu quero festa no dia dessa formatura, hein? Vamos lá, meu irmão. Continuando, vamos lá. Bem, uma outra aplicação para o teu coração. Olha só. Determine o maior e o menor valores, olha só, de f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1 no intervalo de menos 2 até meio. Então, no intervalo de menos 2 até meio, nós vamos analisar o que acontece nesta função. Tudo bem? Continuando, vamos lá. F de x é x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1, dando continuidade. Primeira derivada. Por que, tchutcha, que tem que fazer a primeira derivada? Dada a primeira derivada, queremos saber quais são os pontos de mínimo e máximo locais. Tudo bem? Então, dada a primeira derivada, acompanha lá comigo, igualamos a zero e queremos conhecer as raízes. Continuando, vamos lá. Nós temos, nesse momento eu queria fazer só uma pausa. Observe aí na tela que você tem a presença de uma equação do segundo grau, tá ok? Que diz o seguinte, 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero, tá ok? Acompanha aqui comigo, por gentileza, no quadro. Acompanha aqui no quadro comigo. Vamos lá. 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. O que é que nós temos? Ela é uma equação do segundo grau. Você tem que o a é 3, que o b é 2, que o c é menos 1, e você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, normal. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e enriquecer o teu conhecimento. Tem uma outra forma que eu gostaria de passar para você, que é a seguinte. Quando o valor de A não for 1, você multiplica esse valor de A pelo C. Olha lá, é um bizu que eu estou dando para você. E a equação fica x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Uma equação do segundo grau onde o A é 1. Quando o valor de A for 1, você pode fazer pela soma em produto, tá ok? Soma das raízes é menos B sobre A, olha lá, e o produto das raízes é C sobre A, que é menos 3. Então, nesse momento, você tira x' e x'. Dá uma olhadinha. Dois números que, quando multiplicados, dá menos 3 e somados dá menos 2. Nós temos que é menos 3 e 1. Agora, a dica que eu lhe dou é que esta aqui não é a nossa equação, tá ok? Porque na nossa equação o valor de A ele é quanto, por favor? 3. Então, o que você faz? Você pega cada raiz e divide pelo A. Observa aí, ó. Dá uma olhadinha. Então, nós temos que uma raiz ela é menos 1 e a outra raiz ela vale 1/3. Não esqueça desse detalhe. Guarde essa carta aqui, por gentileza, na manga. Tudo bem? Todas as vezes que o A ele não foi igual a 1. É uma outra forma aí de você resolver a equação do segundo grau. Agora, vamos voltar à tela novamente. Vamos lá. Então, nós temos que uma raiz é menos 1
e a outra raiz devidamente vale 1/3. Dadas as raízes, continuando, vamos lá? Observe o que acontece. Colocamos aí para você o eixo, né, x para você, e observe lá a primeira derivada. Nós temos que as raízes são -1 e 1/3, tá ok? E queremos saber devidamente se são pontos de máximo ou de mínimo. Atenção! Deixei em amarelo 3x² mais 2x menos 1 igual a 0, porque é uma função, uma equação do segundo grau, o primeiro membro é uma função do segundo grau, onde o valor de A é 3, acompanha. Nós temos que a representação gráfica é uma parábola de concavidade voltada para cima, onde, observem lá embaixo, marcado em amarelo, nas extremidades você tem que o valor de y é positivo, e entre as raízes -1 e 3, isso é negativo. Então, observe que nós estudamos o sinal de uma função do segundo grau. E agora nós vamos tirar aqueles sinais e dizer devidamente qual o comportamento desta função. Observe o que vai acontecer. Continuando, vamos lá. Observe o que eu marquei para você. O mais significa dizer que ela cresce, o menos significa dizer que ela decresce e o mais significa dizer que ela cresce na função. Então, observe que na direção do -1 nós temos que ele é ponto de máximo. Já no 1/3, ele é ponto de mínimo, porque a função decresce. Então, muito cuidado com esse detalhe aí, tá ok? Então, observando, o que é que nós temos aí? Observe que na direção do -2, porque foi dado o intervalo de -2 a meio, no -2 e no 1/3 nós temos pontos de mínimo. E no -1 e no meio nós temos pontos de máximo. Continuando, vamos lá. Repetimos para você aí novamente, nesse momento, tá ok? Eu gostaria que você observasse com bastante calma essa informação que foi colocada aí e não esquecesse de um detalhe super importante, tá ok? Observe aí na tela o que está acontecendo, faço questão de repetir para você, tá? Nós temos aqui o -1 e nós temos aqui 1/3. Agora vem aqui comigo, por gentileza, no quadro branco, por favor. Observe o que nós temos. Nós temos uma parábola de concavidade voltada para cima, porque a nossa função derivada, isso aqui é da derivada e aqui é da função. Nas extremidades o y é positivo e no meio é negativo. Se você for analisar na aula de hoje de máximo e mínimo, o que vai acontecer? O mais significa dizer que a função ela cresce. Observa. Este menos significa dizer que ela decresce. E este mais significa dizer que ela cresce. Só que ela está marcada, nós não podemos esquecer, vamos ver o intervalo que foi dado de -2 até o número meio. Observa aí comigo. Então, nesse momento que você não pode esquecer, que na direção do -2 você tem um mínimo aqui, tá ok? E aqui na direção do 1/3 também tem um mínimo, olha a concavidade dela. E na direção do meio já você tem o máximo, e na direção do -1. Então, nós temos que na direção do -1 e do meio eu tenho máximos locais, e na direção do -2 e do 1/3 eu tenho mínimos locais. Não esqueça desse detalhe. Vamos continuar? Continuando na tela, vamos lá. Repetimos para você, e agora, pontos de máximo que nós temos. Na direção do x igual a -1 ou x igual a meio, tudo bem? Continuando, nós temos a f de -1, observa que vai dar 2 se você substituir na função, e a f de meio dá 7/8, tá ok? Esses são os valores que você tem de máximo. Continuando, vamos lá. Valor máximo que nós temos é o número 2, porque 2 é maior que 7/8, tudo bem? Continuando, vamos lá. Repetimos para você e agora vamos falar do ponto de mínimo. Continuando, vamos lá. Dando continuidade, ponto de mínimo que nós temos é x igual a 1/3, como eu falei, ou x igual a -2. Se nós substituirmos na nossa função f de x, continuando, vamos lá, temos que a f de 1/3 é 22/27 e a f de -2 é -1. Então, qual é o menor valor que você tem nesse momento? O ponto de mínimo, devidamente, o valor mínimo da função é igual a -1. Tudo bem? Então, não esqueça desta análise que nós estamos fazendo para você dentro de máximo e mínimo de uma função. Vamos agora assistir o trecho desse vídeo, por gentileza. Vamos lá.
Observe aí uma aplicação que você tem, né? No momento que ele lança ali as bolas, você quer saber a altura máxima nesse momento. Então, tenha certeza que esta bola possui uma trajetória e, dada essa curva, tem como calcular devidamente na física, né? Através da ferramenta que é a matemática, esses pontos de máximo e mínimo. Tá ok? A aplicação que eu coloco para você é o seguinte. Um corpo lançado verticalmente do solo para cima tem posições no decorrer do tempo dadas pela função S igual a 40t menos 5t ao quadrado, onde t é dado em segundos e S é dado em metros. Letra A. Qual o tempo gasto para atingir a altura máxima? Letra B. Qual a altura máxima atingida? Então, observe uma aplicação do nosso cotidiano. Lá na física, nós chamamos isso aí de lançamento vertical. Tá ok? Vamos então resolver a questão? Continuando. Vamos lá? Temos aí a primeira derivada que nós colocamos para você, que é 40 menos 10t, tá ok? E dada a primeira derivada igual a zero, nós queremos saber em que tempo isso acontece. Continuando, vamos lá, dando continuidade, nós temos 40 menos 10t igual a zero, dando continuidade, nós temos que t é igual a 4 segundos, tá ok? Então observe a aplicação da primeira derivada aí para nós conhecermos esse tempo. Continuando, vamos lá. Nós temos o estudo do sinal da função, porque a primeira derivada deu 40 menos 10t, que é uma função do primeiro grau, onde o a é negativo, então é uma reta decrescente. O comportamento, como nós já vimos nas matemáticas elementares, que você já fez, antes devidamente daquele ponto que nós queremos saber se é de máximo ou mínimo, nós temos que ela é positiva e depois é negativa. O estudo do sinal da S' de t. Continuando, vamos lá. Isso significa dizer, o positivo, que ela cresce e depois ela decresce. Ou seja, nós temos aí que o x igual a 4, quer dizer, o t igual a 4, num tempo t igual a 4 segundos, nós temos que ele é o ponto de quê? De máximo dessa função. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Nós temos a letra B que pede devidamente essa altura, né, que foi atingida. Então, onde tem t, nós vamos colocar o número 4 na função que foi dada na questão. Efetuando-se os cálculos, eu tenho 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. 160 menos 80, continuando, nós temos que naquele momento o espaço, a altura atingida é igual a 80 metros. Tudo bem? Então observe aí a aplicação do estudo da derivada no cotidiano. Essa é uma aplicação bem simples que nós colocamos, mas existem outras informações, outras aplicações mais complexas que fica para nós vermos em outras disciplinas. Tudo bem? Vamos continuar? Continuando, temos uma outra aplicação para você. Olha o que ele diz. Cortando-se um pequeno quadrado de cada canto de uma cartolina de 10 centímetros de lado, conforme indica a figura abaixo, deseja-se construir com a cartolina restante, dobrada convenientemente, uma caixa de volume máximo, determinar esse volume. Uma outra aplicação que a indústria utiliza. Você tem, por exemplo, o sapato, e o sapato vem dentro de uma caixa. Então, essa caixa alguém produziu. Tudo bem? Então, existem maquinários devidamente que produzem essas caixas. E se pretende saber devidamente qual a quantidade mínima ou quantidade máxima que você pode utilizar de papel para colocar um certo objeto devidamente dentro dessa caixa. Olha a aplicação aí da derivada. Continuando. Observem aí que nós colocamos para você esta animação, onde você tem a folha ali quadrada de 10 centímetros, tá ok? Vamos cortar ali x centímetros, olha só, de cada canto um quadrado. Observem aí como fica, né, a nova estrutura e você tem a presença agora desta caixa, onde a altura ela mede x e agora na base o que você tem como medidas? 10 menos 2x, tá ok? Daí então, dando continuidade, vamos lá? Volume. Sabemos que o volume de um paralelepípedo é o produto das dimensões. Então, multiplicando as dimensões, o que nós vamos obter? 10 menos 2x ao quadrado vezes x. Você está lembrado que a altura era x? E que na base nós temos ali a largura e o comprimento, no caso, sendo 10 menos 2x? Então, por isso que você vê lá o volume. 10 menos 2x ao quadrado vezes x. Por quê? O volume de um paralelepípedo é igual ao produto de suas dimensões. Lá na geometria 2 você viu geometria espacial na parte de prismas, tá ok? Bem, nós temos aí então, desenvolvendo que esse volume é 4x ao cubo menos 40x ao quadrado mais 100x. Dando continuidade, primeira derivada.
Dada a derivada, observe que essa derivada é uma função do segundo grau, onde o a é positivo. Se o a é positivo, significa dizer que a concavidade da parábola é voltada para cima. E daí, como é que fica? Dando continuidade, vamos lá. Igual a zero para conhecer esse valor de x. Continuando, vamos lá. Nós temos 12x ao quadrado menos 80x mais 100 igual a zero. Daí agora vamos extrair as raízes. Dando continuidade, vamos lá. Simplificamos toda ela por 4, então nós temos 3x ao quadrado menos 20x mais 25 igual a zero. Daí então, o que nós podemos dizer? Que uma raiz é 5/3 e a outra raiz é igual a 5. Então, em x igual a 5/3 e x igual a 5, nós temos que são pontos críticos que essa função possui. E dado o ponto crítico, quero saber se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Aliás, ele pede devidamente que o volume seja máximo. Olha só. Então vamos dar continuidade. Continuando, acompanha com o Tite. Vamos lá. Repetimos aí para você a equação e com suas raízes. Continuando, colocamos aí para você a parábola de concavidade voltada para cima. Nós temos nas extremidades o y sendo positivo e no meio sendo negativo. O que significa isso para nós na função? Continuando, vamos lá. Estamos agora analisando o volume. Observe aí. O mais significa dizer que ela cresce, o menos que ela decresce e o mais que ela cresce. Então, quer dizer, nós temos que em 5/3, observe que a concavidade é voltada para baixo, é só olhar para o azul. Imagine a curva ali tendo concavidade voltada para baixo. Então, o ponto de máximo é o x igual a 5/3. Daí, então, continuando, vamos lá, dando continuidade, a próxima tela, vamos lá, continuando. Temos que o ponto x devidamente, o x, o valor de x que é máximo é 5/3. Então vamos usar a fórmula do volume e calcular. Continuando, vamos lá, calculando. Substituímos o valor de x igual a 5/3, tá ok? Dessa forma, dando continuidade, nós temos que esse volume, né? Observem aí o cálculo direitinho. Continuando, vamos lá. Isso, efetuando-se o cálculo da matemática básica, dando continuidade. Temos que esse volume deu 400 dividido por 9 multiplicado por 5/3. Por último, o que nós podemos dizer? Vamos lá? Que este volume máximo ele é aproximadamente quanto? 74,07. Então, observe que eu posso, devidamente, saber onde que deve ser feito o corte nas pontas. Existe um maquinário estruturado para isso, onde eu vou tirar, devidamente, aquela medida X para que o volume da caixa seja máximo. Olha aí. Então, nós temos ali naquele momento, dado o valor de x igual a 5/3, que o volume máximo dela era igual a 74 ali, unidades de volume, vamos colocar assim. Tudo bem? Então, observe aí essa aplicação. Vamos continuar? Continuando, uma outra aplicação. Determinar os pontos críticos e estudar a variação da função f de x igual a x ao cubo menos 3x para todo x pertencente aos reais. Vamos lá, então, continuando? Repetimos a função para você, dando continuidade, vamos lá. Temos a primeira derivada que é 3x ao quadrado menos 3, e agora vamos igualar essa derivada a zero. Continuando, igualando-se a zero, o que nós vamos obter? Que as raízes são x igual a mais ou menos 1. Estes valores x igual a mais ou menos 1 são chamados de pontos críticos, e dados esses pontos, eu quero saber se são pontos de máximo ou de mínimo. O que fazer nesse momento? Acompanha comigo. A função derivada é do segundo grau, com cavidade voltada para cima. Observe ali os pontos críticos, menos 1 e 1. E o que nós podemos, então, concluir continuando? Vamos lá? Observe que menos 1 é ponto de máximo, tá ok? Porque ela começa crescendo e depois decresce. E o número 1 é o ponto de mínimo, porque nele, antes ela decresce e depois ela cresce. Continuando, vamos lá? Nós repetimos a função para você, para todo x pertencente aos reais. Continuando, vamos lá? Dada a f' de x, que é 3x ao quadrado menos 3, repetimos a derivada, continuando. Nós temos que para x igual a menos 2, a f' de menos 2 ela é maior que zero. Continuando, vamos lá. Se o x ele for igual a zero, nós temos que a f', no caso, é menor que zero. Continuando. Para x igual a 2, eu peguei alguns valores aí para estudar com você. Nós temos aí, no caso, que a f' de 2 ela é maior que zero. Continuando, olha o esboço do gráfico que nós colocamos para você dessa função. Observe que em menos 1 é ponto de máximo e o número 1 ele é ponto de mínimo. Então, quer dizer, a derivada contribuindo para você conhecer melhor o que? A função. Dada, por exemplo,
a curva, vamos colocar aí de custo de uma função, e você quer saber em que mês, por exemplo, o custo de produção foi mínimo ou foi máximo. É uma aplicação